Olá, estudantes! Nós estamos aqui hoje com o objetivo de falar sobre a segunda tarefa do nosso portfólio de aprendizagem. Vocês acabaram de participar do fórum Linhas Tortas, que espero que tenha sido bem interessante, e vou gravar uma videoaula depois que analisar o trabalho que vocês fizeram no fórum, para a gente discutir a temática proposta lá, por ser uma atividade muito interessante, e trabalhar a ideia da importância da leitura, a ideia da importância da escrita, da imaginação, da criatividade, e nesse sentido pensando numa avaliação inovadora que permita, a criação e a leitura, de diferentes possibilidades. Então, nós íamos fazer uma wiki falando sobre o portfólio de ensino fundamental. Entretanto, a ferramenta do wiki, alguns estudantes têm muita dificuldade de trabalhar com elas, e também a gente tem tutores novatos que também não sabem trabalhar com a ferramenta. Então eu resolvi, por uma questão de tranquilidade pedagógica, substituir essa atividade por outra, e as outras atividades serão repensadas também para ir sendo adequada à sequência didática que eu pretendo fazer nessa disciplina. Então nós vamos começar com a próxima sequência, que vai ser uma atividade de diagnóstico, que eu chamei de diagnóstico. A gente vai fazer uma tempestade de ideias. Então entenda esse princípio dessa atividade agora, para que vocês façam corretamente e a gente atinja os nossos objetivos. Então a nossa tempestade de ideia é para diagnosticar os conceitos que vocês já conseguiram aprender durante o curso. Vocês estão terminando o curso e é importante que vocês tenham adquirido alguns conceitos e que saibam contextualizar esses conceitos. Então a ideia é que a gente vai fazer eu fiz um roteiro, vocês vão responder esses roteiros, com as respostas que vocês já sabem. Então imagine que você tem que responder algum desses conceitos e não sabe responder. Então o que eu estou pedindo é que vocês não respondam se não saibam. Então a ideia é que o objetivo principal da nossa atividade é perceber se você já sabe argumentar, explicitar, traduzir, exemplificar e interpretar um significado mínimo da ideia que está sendo pedida. Nesse sentido também a gente pede para que vocês não recorram a nenhum tipo de texto, livro, não vão a pesquisa no Google, revistas, a professores, a tutores. Vocês vão dar os conceitos, na hora que lerem o roteiro, o conceito que sabem sobre a atividade. Então nesse sentido eu quero perceber junto com os tutores que tipo de conhecimento vocês já adquiriram minimamente sobre essas questões, que são importantes para que um pedagogo saiba, para atuar bem na profissão. Então, responda primeiramente do jeito que você já entende. Nós vamos estar trabalhando aqui com a zona de desenvolvimento proximal e real, ou seja, aquela proximal é aquela que ainda você não tem o conceito completo, precisaria de alguém para te ajudar a fazer, ou seja, do livro, do texto, do professor. Então se você não sabe, você pode colocar mais ou menos o que você entende, e daí depois nós vamos aprimorar num segundo momento. Se você sabe, coloque. Então nós vamos estar meio que avaliando o que você já aprendeu. Então, a primeira questão é explicar o que é ensino e o que é aprendizagem. Existe uma diferença entre ensino e aprendizagem, que é importante que você saiba. Então tente explicar para nós. A outra questão é: quais as relações entre a ação docente e a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação? Nós já trabalhamos essas questões nas outras disciplinas, principalmente na discussão que fizemos na organização do tempos e espaços escolares, e também nos textos que vocês já leram. E também no livro vocês lerão, para depois responder, vocês terão essa discussão. Mas primeiramente eu quero saber o que vocês já sabem desta discussão, Então esta discussão é uma discussão mais ampla, que é uma característica do método. Então o que é método no ensino? O que é método?
na pesquisa e o que é método no filosofar. Então, olha, essa é uma questão mais abrangente que já vai estar atuando com outras disciplinas que você fez durante o curso, não é? E a quarta questão tem a ver com as principais características do método de ensino e da avaliação dos alunos em sala de aula. Vocês já leram na sala anterior, já tiveram também na discussão da organização do tempo e espaço esta discussão. Então, teoricamente, vocês sabem definir isso. Então, vamos ver o que vocês já sabem. Depois tem uma série de questões que estão ligadas à ação docente na sala de aula, ao ensino, à aprendizagem e avaliação. Então, nesse sentido, o que a gente quer? Que vocês indiquem 3 características do professor como mediador no processo de aprendizagem. Então, o que você acha? Como deve ser o perfil? Que características deve ser um professor para ser um mediador, não é? A outra questão é o que você entende por avaliação diagnóstica. Então, pedimos que dê exemplo. A terceira questão nesse bloco seria o que é portfólio de aprendizagem. Se você conhece algum ou alguma professora que tenha usado o portfólio como instrumento de avaliação, descreva como era essa metodologia avaliativa. É importante para nós, porque nós vamos estar discutindo isso durante o curso. E quais são as divergências e aproximações entre o sistema de avaliação, né, e o sistema de avaliação, o sistema mais abrangente, e a avaliação de desempenho escolar. Então, são essas questões, que é uma tempestade de ideias, que vocês vão responder, sentar, responder sem consultar, né, só com os conhecimentos que vocês têm. Depois, num segundo momento, nós vamos dar a chance para você consultar e verificar até que ponto você aproximou da resposta mais adequada para essas questões. Será muito interessante. Então, vocês vão ter acesso ao livro, ler o primeiro capítulo, dialogar com os outros textos que você já tem disponíveis e poder completar a sua resposta aproximando-se do real conceito que a gente tem sobre essas questões. Então, nesse sentido, é a nossa segunda ação de aprendizagem, que terá 2 etapas, então. A primeira seria essa tempestade de ideias, a segunda você vai rever seus conceitos, já fazendo a cola, colando, perguntando à professora, lendo o primeiro capítulo do livro que está diagnosticado, que está indicado, e nesse sentido, lembrando que, como eu estou indo aos polos, quem está tendo acesso ao livro mais rapidamente vai ter a chance de terminar mais rapidamente. Então, a gente vai adequar essas datas até a chegada do livro até vocês, certo? Porque as outras salas de aprendizagem também vão depender dos livros que a gente vai estar lendo capítulo por capítulo, nesse sentido da importância de adquirir o livro. A gente vai fechar as nossas atividades no livro, de forma que vocês compreendam bem uma leitura e tenham acesso correto aos conceitos, concepções, projetos e vivências escolares ligados à avaliação, importantes hoje na educação de qualidade e de que de fato possa transformar a nossa escola. Eu fico por aqui e desejo que vocês tenham um bom trabalho e gostem da ideia, porque eu estou achando muito interessante. A terceira ação de aprendizagem, eu vou estar dizendo daqui a pouco, tem a ver com uma entrevista que nós vamos fazer que vocês vão procurar um professor da cidade para a gente poder descobrir como é que esse professor avalia e se ele faz o uso do portfólio em sala de aula. Fica o meu abraço e até mais.